Irmãos, eu estou aqui com o texto de Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Quero ler esse texto com você e pensar um pouco a respeito do ensino de Jesus. Aqui o ensino dele é orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, do 1 ao 8. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por estarmos diante da Tua palavra. Neste momento rogamos, ilumina o entendimento do Teu povo, que a Tua bênção alcance a cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 18, do 1 ao 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerando o que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É a palavra do Senhor. Bom, o Senhor Jesus está ensinando sobre a persistência. Uma coisa que Deus quer ver em mim e você, no seu povo, é a persistência. E aqui, ele está usando uma ilustração, uma parábola, para mostrar que nós temos todas as razões que possamos imaginar para sermos persistentes. Ele conta essa história desse juiz, um homem competente, tinha o poder para tomar atitude e resolver a situação, mas, como ele mesmo diz aqui no versículo 6, um homem iníquo, era um juiz iníquo. O iníquo é aquele que não pratica a justiça. Pois é, este homem tem uma mulher, uma viúva, que o incomoda e sempre está insistindo com ele. Ele se sente importunado, segundo diz o texto. Ele chega a ficar com medo dela vir a molestá-lo. Ou seja, na ansiedade de ser atendida, talvez, de dirigir uma palavra ofensiva, ou talvez até agarrá-lo, quem sabe, com intensidade, como numa agressão por causa da sua necessidade que era grande. Ele então resolve atendê-la por causa desse temor e por causa da insistência dela. A mulher, por sua vez, uma viúva. A gente sabe que no tempo bíblico havia muita preocupação com os órfãos e com as viúvas, porque realmente eles ficavam desamparados. E havia na lei, e havia entre o povo de Israel esse cuidado de amparar e não deixar jamais passar necessidades, os órfãos e as viúvas. O texto nos apresenta essa mulher, essa viúva, que está padecendo uma necessidade muito grande. E ela vai até esse juiz. A necessidade dela certamente era muito grande mesmo, porque a fama desse juiz devia correr por toda parte, de que ele era um juiz iníquo. Mesmo assim, ela vai até ele. E a necessidade dela se mostra realmente muito grande, porque não só ela vai até ele, mas ela insiste com ele. Ele não quer julgar a sua causa, mas ela continua insistindo. E não deixa de insistir, até o momento em que ele a atende. A necessidade faz com que o juiz fique preocupado, porque a maneira como ela pede, a insistência dela, a intensidade dela no seu clamor, faz com que ele tenha medo de que ela venha a molestá-lo. Muito bem, meus amados irmãos. A mulher, pelo jeito, que a história nos é relatada, tinha uma causa que era ganho dela garantido. Se o juiz julgasse, ela seria beneficiada. Tanto que a história se encerra com o juiz julgando a sua causa. E nós entendemos, pelo que a história nos diz, que ela foi vitoriosa. Amados, nós temos um juiz que não é iníquo. Nós temos um juiz que é justo e é misericordioso. Ele sempre olha para nós com bondade. A palavra de Deus nos diz que a bondade
e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. É certo isso, porque o Senhor é o nosso pastor supremo. Nós temos nossas necessidades, nossas dificuldades que passamos nesse mundo, nossas dores, nossos problemas. É importante que a gente se lembre de que esse juiz supremo que está orando por nós, ele está pronto a nos atender. A gente deve ter essa confiança de que ele está pronto a estender a mão e abençoar-nos. Interessante, meus irmãos, que nós também temos uma causa que já está garantida. A nossa causa já está garantida. Aquilo que a gente precisar e pedir a Deus já está garantido. As nossas lutas desse mundo, já temos a vitória garantida. Até o pecado, que às vezes, né, como seres humanos que somos, a gente cai e peca até sobre o pecado. A gente já tem a vitória garantida. A nossa causa já está garantida para nós. Não porque tenhamos merecimento algum, depender de nós, a gente perderia tudo isso e muito mais, né? Mas porque o Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço para que nós tivéssemos todas essas coisas, para que nós fôssemos vitoriosos em todas essas coisas, para que nós tivéssemos socorro de Deus em qualquer momento e para que o nosso pecado fosse perdoado quando a gente chega diante de Deus com o coração contrito, compungido, aquela coisa de estar realmente arrependido e de procurar levar uma vida reta. É muito importante você se lembrar disso. O Senhor Jesus Cristo está falando com aqueles homens que o seguem, né, os seus discípulos, as mulheres e todo o povo ao redor. Se você tiver alguma coisa que você precisar, você precisa pedir a Deus, porque os homens, eles são injustos e às vezes acabam atendendo os pedidos daqueles que insistem, para que possam se ver livres de algum importuno. Mas Deus não. Quando você clama a Deus, o nosso Pai eterno, ele recebe a tua oração com alegria, com prazer, com misericórdia e com bondade. É claro que a gente, na maioria das vezes, não pede e recebe na hora, porque Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Mas nós precisamos não desanimar, né? Não esmorecer, nós precisamos perseverar, porque Deus ele tem o tempo certo para atender a minha oração, para atender a tua oração, para curar a minha dor, para curar a tua dor, para dar vitória a mim, para dar vitória a você. E você precisa acreditar nisso, confiar nisso e continuar buscando insistentemente ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo está ensinando isso aqui e no final ele coloca uma pergunta que mostra que isso não é muito fácil. Essa coisa de perseverar e confiar que Deus está nos ouvindo, né, olhando para nós, e que no tempo certo Ele vai nos atender, e mais ainda, Ele vai nos atender não só naquilo que nós pedimos, mas vai nos atender muito mais naquilo que nós precisamos. Confiar que o melhor de Deus, né, para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida é o melhor do que a nossa própria vontade, é bem difícil. A gente precisa atentar para o ensino de Jesus Cristo. E por isso ele encerra essa parábola, né, esse ensino dele, no versículo 8, perguntando: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus esteja neste momento, e quando ele voltar, encontrando fé no meu coração e no teu coração, e que você permaneça fiel, que você insista e não esmoreça na sua oração, no seu clamor, em buscar o Senhor, porque no tempo certo Ele vai abençoar a tua vida e você vai ver que foi muito bom Ele agir no tempo que Ele preparou, porque vai ser sempre melhor para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.